pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula anterior. Nós estávamos dando introdução à química, né? Eu falei para vocês que ia fazer uma introdução à química, justamente para vocês poderem fazer um repeteco aí sobre química, para a gente poder falar sobre composição química da matéria. Se vocês entenderem bem esse assunto que eu vou falar, ou tentarem entender um pouco mais, vai ficar fácil vocês entenderem o que eu vou falar sobre água, sais minerais, etc. Principalmente essa aula, a aula que eu vou dar agora, certo? Bom, na aula anterior eu falei um pouquinho sobre a história do átomo, né? Eu falei lá que o átomo era uma bolinha no início, né? Aliás, chamava-se átomo de não divisível. Aí depois descobriram que na verdade do átomo saíam partículas, então o átomo não tinha nada de não divisível, né? Era totalmente divisível, né? Daí a gente poderia chamar o átomo hoje simplesmente de tomos, né? Bom, a ideia agora é falar um pouquinho sobre número atômico, tá? Então vejam só, todo átomo que existe na natureza, ele tem um número associado a ele, além dos números quânticos lá que existem nos elétrons, né? Aquelas que determinam a posição do elétron em volta do núcleo. Os átomos têm um número atômico. Veja, o número atômico é associado ao átomo, os números quânticos é associado ao elétron, a posição do elétron, tá? Então vejam só, o que é o número atômico? O número atômico nada mais é que o número de partículas positivas que um átomo possui no núcleo, tá? Ele é simbolizado pela letra Z, tá? Então, por exemplo, quando eu falo assim, o hidrogênio tem número atômico 1, ou melhor, eu tenho um átomo, não sei qual é, ele tem número atômico 1, ou seja, o Z dele é 1, ou em outras palavras, ele tem um próton no núcleo, uma carga positiva no núcleo. Bom, se falou que o átomo tem um próton, eu já sei automaticamente que é o hidrogênio. Entenderam a ideia? Por exemplo, se um átomo tiver número atômico 6, eu sei automaticamente que é o átomo de carbono, porque só o átomo de carbono tem número atômico 6. Certo? Ou seja, tem 6 prótons no núcleo. Então vejam só, quando eu olho para a tabela periódica, a tabela periódica dos elementos nada mais é que uma tabela para representar os átomos. Ela tem todo esse arranjo todo, tem uma razão de ser, que depois vocês vão entender um pouco mais. Mas olha só, o hidrogênio está representado aqui, ó, um aqui em cima, tá vendo? Na tabela em geral eles colocam numa certa posição, depende da legenda, você tem que olhar na legenda. Agora, quando a gente representa o átomo sozinho, vamos dizer assim, a gente representa o 1 embaixo, certo? Normalmente o número atômico embaixo, o número de massa aqui em cima, à esquerda, tá? É a melhor representação aí. Agora aqui não, aqui está representado ao alto. Então, o hidrogênio tem número atômico 1, ou seja, um próton no núcleo, beleza? Quando você tem um átomo com 2 prótons no núcleo, a gente sabe que ele é o hélio. Se tem 3 prótons, é o lítio. Se tem 4 prótons, o berílio. Se tem 5 prótons, e assim por diante. Bórico, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro, argônio, potássio, cálcio, escândio, titânio, vanádio, crômio e assim por diante. Então vocês podem observar que aqui está representado os átomos numa linha da esquerda para a direita e de cima para baixo. Estão seguindo essa sequência. Beleza? Bom, os átomos que existem na natureza são em mais ou menos 90 e poucos átomos, certo? Então mais ou menos até aqui no urânio. Cadê o urânio aqui, ó? Aqui no urânio, tá? Outra coisa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, até 36, 37, 54, 55 a 56. Quando chega aqui, a gente pula para cá, né? 57 a 71, aí volta para cá, 72 até aqui. Bom, se fez dessa forma para ficar uma tabela mais compacta. Porque se a gente fosse representar de outro jeito, ficaria assim, olha lá, ficaria muito comprida e ficaria difícil para fazer a representação dela. Então, a gente costuma representar a tabela dessa forma, que fica mais compactada, vamos dizer assim, né? Senão ela fica muito larga.
Mas ó, não pode esquecer que esse asterisco aqui representa o que a gente chama de série dos lantanídeos, porque começa pelo lantânio, certo? Aqui é a série dos actinídeos, porque começa com o actínio, que é o átomo que viria em seguida aqui, ó, radioactínio. Tá? Bom, se a gente for continuar a leitura aqui, nós vamos 86, 87, 88, 89 e 90. 90 e 92. Até aqui, nós temos os átomos, e aí o plutônio também, né? Nós temos os átomos que existem na natureza, tá? Os demais átomos que tem daqui para frente, ó, do 95 ao 103, né? Aqui também, ó, o Raffio, não lembro agora se é exatamente isso, Seaborg, etc. E todos esses outros são átomos que foram criados em laboratório. Então vejam só, se a gente for dizer assim, ó, quais são os átomos que formam tudo que existe na natureza? Poderíamos chegar até aqui mais ou menos, urânio 92, certo? Ou seja, esses são os átomos naturais que existem, né? Alguns átomos são mais abundantes que outros. Por exemplo, quem abunda mais aqui no planeta? No planeta, quem abunda mais é o oxigênio e o silício. Tá aqui do lado, o oxigênio e o silício. Por exemplo, a areia é feita de silício e oxigênio. Uma boa parte da atmosfera nossa é feita de oxigênio, apesar que tem mais nitrogênio que oxigênio. Mas se você for contar em quantidade de abundância de átomos, nós temos silício e oxigênio. Já fora do planeta, a quantidade maior é de hidrogênio, ou seja, a maior massa do universo é de hidrogênio, né, de gás de hidrogênio. Tá? O Sol, por exemplo, é uma massa compacta de hidrogênio e hélio, tá bom? Mas veja só, a matéria em geral, toda a matéria, a maior parte da matéria do universo, né, na forma de gás, é hidrogênio, tá? Esses átomos aqui, eles têm mais partículas no núcleo, né? Ou seja, tem, por exemplo, enquanto esse aqui tem 1 próton, esse aqui tem 26 prótons, por exemplo, e assim por diante. Então veja, esses átomos aqui, né, os que formam o nosso planeta, eles foram feitos no interior de estrelas, graças à grande pressão, né, da massa dos planetas, do Sol, né, dos sóis, vamos dizer assim, das estrelas. Essa grande pressão acabou criando esses átomos. Ou seja, estou querendo dizer que os átomos que formam o nosso corpo, como carbono, nitrogênio, oxigênio, por exemplo, eles foram feitos nas estrelas, certo? Você é filho das estrelas, beleza? Bom, então veja só, quando eu falo que um átomo tem número atômico 2, eu estou dizendo que ele tem 2 prótons e 2 elétrons. Aliás, desculpa, tem 2 prótons, né? Então, por exemplo, o hélio tem 2 prótons, o neônio tem 10 prótons, o argônio tem 18 prótons no núcleo, e assim por diante. Por exemplo, o ferro tem 26 prótons no núcleo, beleza? Mas o número atômico é importante também por outra razão. Veja só, se você tirasse o átomo, conseguisse isolar esse átomo da natureza, do que está à sua volta, você poderia conseguir, por exemplo, um átomo neutro. O que é um átomo neutro? Um átomo neutro é aquele em que as cargas positivas são iguais às cargas negativas. Então veja, sempre que um átomo tem, por exemplo, o átomo de carbono, ele tem 6 prótons, então automaticamente ele vai ter 6 elétrons no estado neutro. Daí a gente diz que o número atômico é igual ao número de prótons e é igual ao número de elétrons, isso no átomo neutro. Ou seja, o número atômico é o número de prótons. Mas como o átomo é neutro, o número de prótons e elétrons é igual, certo? Então, por exemplo, aqui tem a representação do átomo de carbono, olha lá. Ele teria 6 partículas positivas no núcleo e 6 elétrons em volta. Beleza? Bom, aqui vocês estão vendo a tabela representada de outra forma. Olha lá, mostrando os elétrons em volta, né? Repare, quanto maior o átomo, mais elétrons, né? Apesar que o tamanho do átomo nem sempre é só a quantidade de elétrons. Tudo bem? Depois a gente pode discutir isso uma hora com mais calma. Bom, o que eu queria agora chamar a atenção de vocês é uma coisa muito legal. Veja só. Esses átomos aqui, que eu estou circundando aqui, olha lá. Daqui
daqui, tudo e esses daqui, eles têm um comportamento que a gente chama de comportamento metálico. Ou seja, eles podem formar ligas brilhantes, em geral, né? Você pode polir. Então, por exemplo, você pega o ferro pode formar uma liga metálica, né? O alumínio também, olha lá, o alumínio, o cobre, o zinco, o ouro, a prata, aliás, desculpa, o mercúrio, a prata está aqui, quer ver, cadê a prata, que não lembro mais. Argentum, Argentina, cadê Argentum? Aqui, 47, né? Mas o cádmio, o sódio, qualquer um desses átomos aqui, eles podem formar ligas brilhantes, né? Metálicas. Por isso eles são chamados de metais. E é engraçado que esses átomos, os cientistas descobriram que tem um comportamento interessante. Eles são doidos para dar, né? Não achar estranho eu falar, mas eles são doidos para dar, tá? Esses do lado de cá, ó, esses em verdinho, a gente costuma chamar de ametais ou não metais. Eles têm um comportamento diferente, veja, eles geralmente formam gases, né? Não formam placas metálicas, coisas assim, né? Geralmente são gasosos e eles têm um comportamento diferente. Eles, em vez de dar, eles costumam receber, ou seja, enquanto esses dão, eles recebem. Mas dão e recebem o quê? Elétrons, tá? Eles são doidos para dar elétron, e esses aqui são doidos para receber elétron, tá bom? E esses caras aqui, ó, esses caras aqui também são gases, só que os cientistas descobriram que eles não dão nem recebem, eles são chamados de nobres, né? Ó, são nobres, não dão nem recebem, olha como é fácil de guardar. Nobre não se mistura com ninguém, tá? Depois vocês vão entender por que não se mistura com ninguém, né? Esses caras aqui do meio, eles já têm um comportamento ambíguo, ou seja, se a situação for boa, eles dão. Se a situação for diferente, né, eles podem receber, tá? Então eles têm um comportamento meio a meio, ou dão ou recebem, depende da situação, tá bom? Mas por que eu estou falando tudo isso? Bom, porque baseado nisso a gente pode entender um pouquinho das ligações químicas, tá bom? Então vamos lá. Vamos pensar no caso do sódio. Vamos olhar lá para o sódio de novo na tabela. Olha lá, o sódio tem número atômico 11, portanto ele é um metal, certo? Então já vou dizer, ó, ele é metal, gosta de dar elétrons. Mas peraí, como assim dar elétrons? Então veja só, no estado neutro, o sódio tem número atômico 11, portanto a gente pode dizer que ele tem 11 prótons, e no estado neutro ele tem 11 elétrons, certo? Então o número de prótons é igual ao número de elétrons no estado neutro, cuidado aí, no estado neutro, tá bom? Ele é um metal, ele gosta de dar elétrons, né? O sódio, e os cientistas descobriram que ele gosta de dar um elétron, tudo bem? O sódio, olha, o cloro, perdão, cloro tem número atômico 17, né? Tem 17 prótons e 17 elétrons no estado neutro, também igual ao sódio, tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, né? Vamos ver o cloro aqui, olha lá, o cloro está aqui, ó, o cloro é um ametal, o sódio é um metal e o cloro é um ametal, beleza? Bom, então olha lá, esse átomo é um ametal, ou também chamado não metal, esse A na frente quer dizer não, né? Portanto, ele gosta de receber elétrons. Ele recebe um elétron, beleza? Bom, então vamos lá. Quando eu coloco o sódio, que é neutro, perto do cloro, que é neutro, olha o que acontece. O sódio está doido para dar um elétron. O cloro está doido para receber um elétron. Então, o que acontece? O sódio acaba cedendo um elétron para o cloro. Beleza? Então, veja. O sódio tem 11 prótons e 11 elétrons. Estado neutro. Ao perder esse elétron, ele passa a ter 10 elétrons. O cloro tinha 17 prótons e 17 elétrons. Vai ganhar um elétron do sódio. Vai ficar com 18 elétrons. Certo? Bom, nessa circunstância, a gente diz que houve uma transferência de elétrons, porque esse deu e esse recebeu, beleza? Só que olha que interessante, como esse aqui ficou com 11 prótons agora,
e 10 elétrons, ele ficou 11 vezes positivo e 10 vezes negativo. Dá para se perceber que ao perder uma carga negativa, ele acabou ficando uma vez mais positivo, né? E olha lá, aqui tem 17 prótons e 17 elétrons. Ao ganhar mais um elétron, ele ficou com 18 elétrons. Repare, ele ficou com 18 cargas negativas e 17 positivas. Daí ele tende a ficar uma vez mais negativo, vamos dizer assim. Então ele tende a ficar com uma carga negativa a mais. Daí a gente diz que o cloro virou um íon negativo e o sódio um íon positivo, certo? Bom, nessa circunstância, o sódio e o cloro vão se juntar, certo? O sódio e o cloro vão se juntar, formando o que a gente chama de ligação iônica. Por que chama ligação iônica? Porque eles viraram íons, eles perderam ou ganharam elétrons. Então, quando eu falar em íon, o que eu estou falando? Eu estou falando que é um átomo que perde ou que ganha elétrons, certo? Então, ó, ligação iônica é aquela que ocorre, né, em que há transferência de elétrons de um átomo para outro. Ela ocorre geralmente entre metais e ametais. O metal dá e o ametal recebe elétron, certo? Mas também pode ocorrer, por exemplo, entre hidrogênio e ametais e assim por diante, tá bom? Então, olha lá. Ligação iônica aqui, ó. O sódio tem um elétron, vamos dizer, sobrando, o que é dar, né? Cede para o cloro. E o cloro fica com um elétron a mais. Há um eletrinho aqui dele aqui a mais, né? Do sódio. Fica negativo. E o sódio fica positivo. Daí a gente diz que formou então a substância cloreto de sódio. Só que, olha que interessante. O cloreto de sódio, então, como é que ele é? Olha lá. Ele nada mais é, um grãozinho de sal, nada mais é que um amontoado de cloros e sódio. O cloro atrai os positivos, que são os sódios, e os sódios, que são positivos, são atraídos pelo cloro. Então, se você olhar aqui nessa estrutura, você vai perceber que o sódio está rodeado por cloros e o cloro está rodeado por sódios, certo? Essa estrutura acaba formando uma estrutura, ela tem um formato mais ou menos cúbico, né? Daí quando, por exemplo, você pega um sal, dissolve ele, deixa ao sol bastante tempo, depois ele reorganiza a estrutura, ele fica na forma cúbica, vocês estão vendo? Olha lá, representado de outra forma. Pensando nos átomos como bolinhas, veja, às vezes o modelo de bolinha é até legal, né? Que você consegue compreender que os elétrons, que os átomos estão aqui. Mas, ó, pensa nessa bolinha como aquela nuvem de elétrons do Rutherford, né? Aqui é a nuvem de elétrons do Rutherford, beleza? Mas, ó, aqui tem uma nuvem de elétrons, aqui tem outra nuvem de elétrons. Essa nuvem representa os sódios, essa amarela, e os em verde representam os cloros. Ao se juntar, forma um cristal cúbico. Então, olha lá, se você pegar um grãozinho de sal pequenininho, você vai notar que, ó, reparem, ele tem uma configuração cúbica, na verdade, né? Ele tende a essa configuração cúbica, beleza? Como a deposição foi irregular, ele não aparece sempre essa parte cúbica, mas a tendência é esse cubismo, né? Vamos dizer assim. Então, olha lá, os átomos se juntam porque são cargas positivas e negativas. Depois nós vamos ver que quando você coloca isso aqui, por exemplo, na água, isso aqui se separa. Então esses átomos, eles podem ser separados facilmente. Só que quando a gente separa esses átomos, em certas circunstâncias, eles levam embora o átomo que eles perderam ou receberam, então, o elétron que eles receberam, né? Então, por exemplo, quando o cloro se separa do sódio, o cloro continua negativo e o sódio continua positivo. Então, na natureza, você não vai encontrar o sódio no estado neutro, você vai encontrar ele no estado ionizado, no estado positivo, certo? E o cloro é a mesma coisa, você normalmente não vai encontrar o cloro no estado neutro, você vai encontrar ele no estado negativo, ionizado, na maior parte das vezes. Bom, isso era o que a gente chamava de ligação iônica, né? Agora vamos falar um pouquinho da ligação covalente. A ligação covalente já é diferente da ligação iônica. Nós vimos que a ligação iônica um átomo dá e outro recebe, um metal e um metal. Mas também você pode ter uma ligação em que os dois querem receber. Bom, nesse caso, como é que funciona?
Vamos imaginar então que eu tenho aqui um átomo de hidrogênio que tem um elétron e um átomo de hidrogênio que tem outro elétron. Se a gente voltar lá na tabela periódica, vamos voltar um pouquinho na tabela periódica. Olha lá, nós vimos que o hidrogênio está aqui no comecinho da tabela periódica, ele tem número atômico 1. Os cientistas descobriram uma coisa interessante, que na maior parte das vezes os átomos tendem a ficar igual ao gás nobre mais próximo. Então, por exemplo, no caso do hidrogênio, ele tende a ter uma configuração parecida com a do hélio. Então veja só, ele tem um hidrogênio, mas ele quer ficar com 2 hidrogênios, como o hélio. Tudo bem? Por exemplo, no caso do sódio, olha lá, ele é número atômico 11. Por que ele tem tendência a dar um elétron? Porque o gás nobre mais próximo dele não é o argônio que está aqui, é o neônio que está acima. Ó. Repara, entre 11, aliás, 11, ele está entre 10 e 18. Né? Mas ele está mais próximo do 10, então ele tende a perder um elétron para ficar com 10 elétrons. Certo? Que nem o neônio. Repare que ele vai ficar igual ao neônio na quantidade de elétrons, mas ele vai continuar com a quantidade de prótons do núcleo que ele tem. Então, por exemplo, o sódio continua com 11 prótons, só vai ficar com 10 elétrons. A gente diz que ele vai ficar isoeletrônico do neônio, ou seja, vai ficar com a mesma quantidade de elétrons do neônio. Iso quer dizer igual. Né? A mesma coisa o cloro. Repara, o cloro tem número atômico 17, ele quer receber um elétron. Por que ele quer receber um elétron? Para ficar igual ao argônico, 18. Nós vamos ver depois, por exemplo, que o oxigênio tem número atômico 8, tem 8 prótons e 8 elétrons, mas ele tende a ficar com 10 elétrons, como o neônio. Beleza? Então, ó, reparem, o oxigênio tende a ganhar 2, o cloro tende a ganhar 1, o flúor tende a ganhar 1, o nitrogênio tende a ganhar 3 elétrons, ficar igual ao neônio. Repara, todos eles, na verdade, querem ficar nobres. Beleza? Ó, o potássio, por exemplo, tem 19. Ele tende a ficar com 18, igual ao argônio, para ficar nobre. Tá? Ele dá elétron para ficar nobre. Esses átomos aqui no meio, como eles tendem a perder ou ganhar muitos elétrons, eles então não perdem todos os elétrons que a gente imagina. Né? Eles perdem poucos. Pode perder 2, 3, porque o núcleo segura a maior parte dos elétrons mesmo assim. Mas haveria uma tendência se ele estivesse aqui na extremidade da tabela. Então, nessa extremidade, nessa tabela, há uma tendência desses átomos de ficarem igual ao gás nobre mais próximo. Então, olha lá, o hidrogênio, que é o número atômico 1, tende a ficar com 2 elétrons. É isso? Bom, se ele tende a ficar com 2 elétrons, então vamos voltar aqui um pouquinho. Né? A nossa... Veja, ele tem um elétron aqui em volta. Ele tem um elétron aqui em volta. Então, eu tenho 2 hidrogênios. Tá, com os elétrons aqui, a nuvem de elétrons. Mas ele quer ficar com 2. Como é que ele faz? Simples. Os dois se juntam às suas eletrosferas, e esse elétron que estava aqui passa a girar em torno tanto desse como desse, ou seja, ele ora está aqui, ora está ali, de forma que se você disser, o elétron está aqui, não, ele está aqui, está aqui, está ali, ou seja, ele está em vários lugares ao mesmo tempo, mas ele está geral em volta dos dois. A mesma coisa é o outro elétron, o elétron desse hidrogênio, tem de ficar entre os dois. Então a gente diz que há um compartilhamento, de forma que no tempo os dois vão ter os 2 elétrons. Tá? É mais ou menos assim, ó. Imagine que você tem uma caneta azul e o seu colega tem uma caneta vermelha. Aí vocês querem usar a caneta vermelha e azul ao mesmo tempo aí para fazer um trabalho de, sei lá, de artes. Então o que vocês fazem? Vocês fazem troca-troca do material, certo? Ou seja, troca as canetas. De forma que se a professora olhar o desenho de vocês, falou, eles estão com a caneta vermelha e azul. Mas na verdade, cada um só está com uma caneta. Entenderam a ideia? Então olha lá, a ligação covalente, então, os elétrons fazem troca-troca. Mas veja, isso só acontece com aqueles átomos que querem receber elétron. A gente diz que há um compartilhamento, o átomo compartilha um ou mais elétrons aqui no caso, certo? Então olha lá, como
compartilha elétrons, os átomos não podem ser separados, que a ligação se desfaz. O que eu quero dizer com isso? Se você está compartilhando canetas com seu colega, se você for para uma sala e ele para outra, vai dar para compartilhar esses elétrons? Não. Né? Dá para se perceber que não. Então, é a mesma coisa aqui. Os átomos precisam estar próximos um do outro para poder fazer esse compartilhamento. Se você separar esses átomos, a ligação se desfaz. Claro, né? Não é só proximidade, a ligação em si, mas é também essa troca se desfaz. Tá? Outra coisa importante é que quando dois átomos então estão ligados, há uma nuvem comum, né? Uma nuvem de elétrons comum entre os dois, uma eletrosfera comum. Essa eletrosfera mantém os átomos coesos, né? Lado a lado. Mas repare, quando trata aqui do hidrogênio, por exemplo, você poderia falar, bom, então um átomo não vai colidir no outro e vai entrar no outro totalmente? Não. Há uma penetração, vamos dizer, pequena de um com o outro, né? Os dois se juntam ligeiramente, mas não se juntam totalmente, porque aqui tem uma carga positiva e aqui tem uma carga positiva, e as cargas positivas se repelem, os núcleos se repelem. Então não há um colapsamento, vamos dizer assim, dos dois. Tá? Bom, então, na verdade, esses átomos vão se manter unidos fortemente por essa ligação covalente. Essa união, esse grupo de átomos, forma o que a gente chama de molécula, né? Então a gente chama assim, molécula de gás hidrogênio, H2, molécula. Então quando falar em molécula, a gente está falando em grupo de átomos ligados por ligação covalente, certo? A ligação covalente, então, muitas vezes é chamada também de ligação molecular. Vocês devem ter visto na química outra ligação covalente, que é a covalência dativa, mas ela é muito semelhante, também há um compartilhamento de elétrons, tá? Eu não vou falar dela para não perder tempo, né? Aqui. Mas olha lá. Esse compartilhamento, então, pode ser representado de várias formas. Por exemplo, aqui os dois elétrons, um de cada átomo, está representado de uma forma que a gente chama de forma eletrônica, ou diagramas de Lewis, né? Aqui, a gente representa os dois átomos e o tracinho representa esse parzinho de elétrons. A gente chama isso de forma estrutural, porque mostra só a estrutura da molécula, né? Esse aqui, que só mostra os átomos envolvidos, H2, a gente chama de fórmula molecular, né? Só mostra como é que é formada a molécula, que átomos formam. E aqui é uma forma espacial, semelhante àquela outra que nós mostramos aí anteriormente. Tá certo? Eu falei que pode ser o compartilhamento de um ou mais elétrons, né? Então, por exemplo, quando você tem o gás carbônico nós sabemos que é o CO2. O CO2 nada mais é que um átomo de carbono ligado por dois oxigênios. Mas vejam só, o oxigênio ele tem 6 elétrons no total. Só que 2 estão na primeira camada, na camada K. E os outros 4, estão na segunda camada. Beleza? Perdão. Falei bobagem. Minto. O oxigênio tem número atômico 8, Ele tem 8 elétrons. Então, se ele tem 8 elétrons, ele tem 2 na primeira camada e 6 na segunda camada. Certo? Eles estão representados aqui, 6 na segunda camada. Tá? Aqui também é a mesma coisa. O carbono tem número atômico 6. Ele tem 2 elétrons na primeira camada e os outros 4 elétrons na segunda camada. Bom, os cientistas observaram que quando o átomo tende a se aproximar do gás nobre mais próximo, ele tende a ficar com 8 elétrons na última camada. Aliás, foi isso que os cientistas descobriram, que todos os gases nobres, com exceção do hélio, que tem 2, todos os outros têm 8 elétrons na última camada. Isso foi chamado de teoria do octeto. Eu brinco, falo com teoria das 8 tetas. Tá? Olha lá, teoria do octeto diz o seguinte: um gás, para ser estável, ou está próximo do gás nobre, né? Ele tende a ter 8 elétrons na última camada. Mas aqui só tem 6. Então o que ele faz? Ele vai compartilhar, só que agora vejam só, vai compartilhar 2 elétrons com carbono para ficar com 8 elétrons na última camada. Reparem que nós estamos colocando de 2 a 2, porque cada 2 desses aqui representa um orbital. Lembra aquele orbital lá dos números quânticos que eu falei anteriormente? Cada orbital cabe em 2 elétrons. Então aqui está representando um orbital
aqui outro orbital, aqui outro orbital, aqui outro orbital. Por exemplo, nessa camada aqui, é a segunda camada, tem o... Vocês podem voltar lá naquela tabela que eu mostrei. Tem o subcamada S e a subcamada P. Na camada S cabe 2 elétrons. Na camada P cabem 6 elétrons. Então isso aqui está representando, por exemplo, a subcamada P. É o subnível P. Com 6 elétrons. 2, 2 e 2. Então cada elétron vai entrar num subnível desse. Né? Tudo bem? PX, PY, TZ, se vocês quiserem assim. Né? Bom, o que interessa aqui é de 8, aliás, de 6 vai passar para 8 elétrons. Né? O carbono também vai compartilhar 2 elétrons com esse outro oxigênio, certo? Mas ao compartilhar 2 elétrons, ele também compartilha 2 aqui, ó, do oxigênio para ele, e 2 aqui para ele. Então ele vai ficar com 4 mais 4, 8. Ou seja, também vai ficar com 8 elétrons na última camada. Repare que nesse caso a gente simbolizou a fórmula eletrônica assim, ó, colocando os elétrons compartilhados no meio entre os dois átomos. Então isso significa que esse parzinho aqui, uma parte dos elétrons é desse carbono e outra parte do oxigênio. E os xzinhos a gente representa os elétrons, os pontinhos elétrons também, para dizer que esses elétrons em xzinho vieram daqui. Esses elétrons em pontinho vieram daqui. Beleza? Bom, então eu tenho 2 parzinhos sendo compartilhados aqui, 2 parzinhos. Para cada parzinho eu represento um tracinho. Então, um para aqui, outro para aqui, um para aqui, outro para aqui. Beleza? Então, olha lá, isso é a representação, a forma estrutural do gás carbônico. Então, tem aqui fórmula molecular, fórmula estrutural e fórmula eletrônica, ou diagrama de Lewis, né, para a fórmula eletrônica. Bom, então isso é o que a gente chama de ligação covalente. Então, o átomo pode compartilhar elétrons com outro átomo, mais de um elétron. Na verdade, até quantos elétrons um átomo pode compartilhar? Bom, no máximo até 3 elétrons dele. Tá? O carbono, por exemplo, pode compartilhar 3 elétrons com outro carbono, mais que isso não. Então o máximo de tracinhos que você vai ter aqui, ó, entre um átomo e outro, serão 3. Tá? Bom, e sobrou a última ligação. Eu falei que na ligação iônica, um átomo dá, o outro recebe. Daí há uma transferência de elétrons. Na ligação covalente, os dois querem receber elétrons, então compartilha elétrons, certo? E na ligação metálica? Bom, na ligação metálica você tem N átomos, ó, agora é uma estrutura com muitos átomos, tá? E todos querem dar, né? Mas dá para onde? Dá para quem? Dá para uma nuvem, tá? Ou seja, esses elétrons tendem a escapar do átomo, os átomos se juntam, mas tendem a escapar do átomo formando uma nuvem. Então veja, essa nuvem de elétrons em volta, a gente chama de nuvem de elétrons livres, essa nuvem acaba mantendo os átomos coesos, certo? Ou seja, mantém uma ligação entre eles. Por isso que é chamada de ligação metálica, porque todos aqui querem dar elétrons, né? Então isso pode acontecer com o sódio, com o ferro, com o alumínio, com todos aqueles átomos que vocês viram lá que são metais. Aliás, com a maior parte dos átomos da tabela periódica. Beleza? O que é legal aqui na ligação metálica é entender o seguinte. Se você tiver uma placa, por exemplo, de alumínio, ali você pode pensar, bom, então ali tem alumínios ligados, certo? Você tem uma placa com muitos alumínios e ali tem uma nuvem de elétrons em volta. Olha que bacana. Vocês já notaram que todos os metais, quando bem polidinhos, eles têm uma cor brilhante, aliás, eles brilham, perdão. Por quê? Porque esse brilho é devido a essa nuvem de elétrons, certo? Outra coisa interessante, ó, os átomos precisam estar juntos para formar essa nuvem de elétrons, certo? Então não pode estar separado, tem que estar junto para compartilhar essa nuvem de elétrons, né? Nas estruturas metálicas não há limite para essas ligações, os átomos simplesmente estão juntos associados pela nuvem, né? Então você pode ter 10 elétrons, aliás, 10 átomos, ou você pode ter 1 milhão de átomos. Então uma placa metálica tem bilhões e bilhões de átomos, bilhões, setilhões ou mais de átomos, todos ligados um lado a lado, né? Então um pedacinho de metal você já tem milhões e milhões de átomos ligados, certo? Outra coisa interessante é que a nuvem de elétrons livres permite a movimentação de elétrons. Então se um elétron entrar na estrutura, né, então vamos olhar aqui um pouquinho anteriormente.
Por exemplo, eu tenho os elétrons aqui rodeando aqui. Se um elétron entrar aqui, esse elétron vai se afastar desse, porque um é negativo e o outro é negativo. Então, ao se afastar desse, esse muda de lugar, esse muda de lugar, esse muda de lugar. Daí, quando esse entra, alguém tem que sair lá na frente. Isso é o que a gente chama de corrente de elétrons, ou corrente eletrônica, ou eletricidade. Certo? Então, quando o professor lá de física falar em eletricidade para vocês, né, corrente elétrica é isso. Muita gente acha que o elétron entra aqui e sai lá, simplesmente. Não, ele não corre todo o fio, né? A eletricidade não precisa correr todo o fio, basta que um elétron entre aqui para que o outro já esteja saindo ali, é instantâneo, né? Você pode ter um fio que vai daqui até Itaipu, de átomos, já imaginaram? Mas olha lá, entrou um elétron lá em Itaipu, na fiação, o outro já está saindo aqui, é um comportamento de deslocamento em massa, né? Um entra, os outros saem, né? Ou seja, eu vou ocupar o seu espaço, então o outro, eu vou ocupar o seu, e assim por diante, até sair, tá? Então todos os metais são bons condutores de eletricidade justamente por causa disso, porque todos têm essa nuvem de elétrons em volta, né? Daí eu posso dizer então, ó, que todo metal tem um brilho característico, né? E é bom condutor de eletricidade graças a essa nuvem eletrônica, tá? Bom, então para resumir, olha lá. Ligação iônica, um átomo dá e o outro recebe elétrons. Ligação covalente, os dois querem receber elétrons. Na ligação metálica, os dois querem ceder. Então aqui, por exemplo, você tem um metal, um ametal. Aqui você geralmente tem ligações entre ametais, ou entre hidrogênio e ametal, por exemplo, né? Aqui você tem metais ligados, né? Metais, por isso é chamada ligação metálica, né? A ligação covalente também é chamada ligação iônica, ligação molecular, porque também forma moléculas, certo? Aqui um dá e outro recebe, ocorre transferência de elétrons, um deu para o outro ficou com ela e aquele lá ficou sem, tchau e benção, né? Na ligação covalente, eles têm que compartilhar e têm que ficar juntos, se separar, quebra esse compartilhamento de elétrons. Pode acontecer de um dos elétrons ficarem um átomo ficar no outro átomo, mas nesse caso a gente diz que houve uma ionização, ou seja, o que era uma ligação covalente passou a ser uma ligação ionizada, certo? Isso acontece, por exemplo, com o HCl. O HCl você tem o hidrogênio e o cloro, os ácidos, né? Você tem o hidrogênio e o cloro, ácido clorídrico. Os dois têm compartilhamento covalente, mas quando o hidrogênio sai da ligação, ele deixa o cloro negativo e ele fica positivo. Daí nesse caso a gente diz que de uma ligação covalente evoluiu para uma ligação iônica, porque ele deixou o elétron lá, certo? Então a gente diz que houve uma ionização. Cuidado em confundir ionização com dissociação iônica, depois a gente vai discutir mais isso, tá? É muito importante isso. Ligação metálica, então, é diferente porque todos os outros cedem elétrons para a nuvem. Então, essa presença da nuvem de elétrons, né? Então, olha a diferença. Veja, na ligação iônica, você tem uma estrutura geralmente cristalina, daí forma os sais. Então, todos os sais têm estrutura cristalina. Veja, eu não estou falando só do cloreto de sódio, eu estou falando do cloreto de potássio, do sulfato de cobre, aí vai embora, tem trocentos sais diferentes, tá? Então, por exemplo, se você pode juntar o cloro com o sódio, você pode juntar o cloro com o potássio, você pode pegar o potássio com o flúor, potássio com cloro, potássio com oxigênio, você tem várias combinações de metal com ametal, tá? Podem formar óxidos, sais, etc. Então, os óxidos, os sais, eles têm esse comportamento iônico, tá? Veja, há moléculas, né? Por exemplo, água, açúcar, proteínas, tem esse comportamento, DNA, etc. tem esse comportamento covalente. Não significa que numa mesma molécula também não possa ter ligação iônica, tá? Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Mas é legal ficar bem distinto as coisas, né? Uma boa distinção entre essas coisas. Beleza? Bom, então eu vou parar por aqui. Eu acho que agora já deu para vocês compreenderem. Beleza?